Jesus está falando a respeito das exigências da vida com Ele. Ele está falando também a respeito da vocação ministerial e também da nossa missão espiritual. E Jesus ele usa aqui a imagem da agricultura para transmitir aquilo que ele pede de quem decide imitá-lo, de quem decide segui-lo. Na verdade, o resumo básico desse texto é que aqueles que se identificam com a missão de Cristo precisam, antes de se lançar nessa missão, os custos de lidar com os conflitos de lealdade que a gente precisa ter com Ele e o conflito de lealdade de identificação com essa missão que Ele faz. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele está conversando com três tipos de pessoas, ou três personalidades diferentes. Mas uma característica que é similar ou igual para todos os três tipos de pessoas é a questão do desprendimento. Jesus, nesse texto, exige desprendimento. Estar pronto para seguir é estar pronto para se desprender ou desprender-se de algo ou de alguém. É incompatível o seguir a Jesus Cristo sem desprendimento. O desprendimento é necessário. Mas não apenas o desprendimento, em alguns momentos, seguir a Jesus Cristo exige de nós sacrifício. Quantas vezes você já teve que sacrificar a sua vontade, sacrificar os seus desejos, se desprender de algo que você queria muito, por causa de Jesus Cristo? Mas na verdade, o texto nos ensina que sem a libertação de certos padrões na nossa vida, não acontece o relacionamento com Ele. Na verdade, Jesus ele coloca aqui qual é o padrão dele para o seu seguidor. E os padrões de Jesus são diferentes dos nossos padrões. O seguidor de Jesus se comporta de uma maneira diferente do seguidor das pessoas do mundo. Na verdade, não são os padrões do mundo que ditam as regras para o seguidor de Jesus. É o padrão da Escritura Sagrada. E o texto, então, ele demonstra que há pessoas que querem seguir a Jesus, mas com pré-condições. Alguns queriam enterrar o pai, outros queriam despedir-se dos familiares, e alguns queriam seguir Jesus em busca dos seus próprios interesses pessoais. Versículos 57 e 58 fala sobre o desprendimento e o sacrifício relacionado à segurança no tempo presente. Alguém se oferece gratuitamente para seguir a Jesus e fala, Senhor, eu te sigo por onde o Senhor for. Na casa que o Senhor estiver, eu estarei. No lugar que o Senhor estiver, eu vou. Eu vou te seguindo. Vai indo que eu vou indo atrás. E aí Jesus ele dá uma resposta extraordinária. Ele diz, olha, é o seguinte, vocês querem me seguir, mas as raposas elas têm os seus covis e as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro para reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, eu preciso me desprender da minha segurança no tempo presente. Porque nós trabalhamos, estudamos, nos esforçamos, nos capacitamos, nos profissionalizamos com a intenção de que a capacidade que temos possa gerar uma segurança, no mínimo, financeira na nossa vida. Aí Jesus, ele dá uma lição extraordinária aqui, eu admiro Jesus. Ele diz o seguinte, se eu não puder te dar nada, mesmo assim você está disposto a me seguir? Se eu não puder curar suas doenças, você está disposto a me seguir? Se eu não puder prover nada nas suas necessidades e nem te prosperar, você está disposto a me seguir? Nós sabemos que Jesus é poderoso para fazer isso, para suprir as necessidades, para curar as doenças, para nos salvar e nos levar para a eternidade. Mas a questão dele aqui é o seguinte, vocês vêm a mim porque eu posso dar algo
ou porque vocês querem realmente estar comigo? E se eu não tivesse nada para dar? É a questão do abrir mão da segurança. Jesus, ele tem tudo para nós, mas ele quer saber, caso não tivesse, se mesmo assim a gente o seguiria. Alguém seguiria Jesus? Eu respondo essa pergunta com mais cautela. Eu preciso refletir um pouco mais nela. Não dá para levantar a mão e amém. A gente está no culto. Quem está com saúde aí, amém? Quem já comeu 2 vezes hoje não veio de comer a terceira daqui a pouco, diz amém? Quem está bem vestido, alguns vieram de carro para a igreja, amém? Então, ele tem dado, ele tem provido, mas a questão toda é é isso que ele quer dizer. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí o versículo 59 e 60, ele fala a respeito do desprendimento e sacrifício de filiação. É aquilo relacionado ao futuro. É interessante que o primeiro diz, Senhor, eu quero te seguir. O segundo, Jesus convida. E a outro disse, Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita ir-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus responde, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Desprendimento e sacrifício de filiação, relacionado ao futuro. Jesus, ele dá aqui um novo significado para os nossos relacionamentos. Por mais que você ame o seu pai, por mais que você ame a sua mãe, por mais que eles já tenham partido, Jesus está dizendo aqui o seguinte, o relacionamento mais profundo tem que ser comigo, diz o Senhor. Está relacionado a onde você irá passar a eternidade. E Jesus diz, pregue o evangelho a quem ainda pode ouvir. O moço que foi convidado para segui-lo, respondeu, eu tenho que sepultar o meu pai. Jesus está dizendo, o seu pai não pode mais ouvir. A lição aqui é a seguinte, pregue o evangelho a quem ainda pode ouvir, para que este que ainda pode ouvir, não parta sem fé. É relacionado ao futuro das pessoas. O evangelho gera vida no futuro das pessoas. Lucas 9,61 fala sobre o desprendimento e sacrifício da afeição familiar. Isso está relacionado ao passado. Porque alguém disse assim, Senhor, deixa eu primeiro despedir da minha família antes de te seguir. Aí Jesus responde que não. Aí ele conta a história do arado. O que ele está dizendo é o seguinte, quem vai não tem o privilégio nem o luxo de, nem ao menos, dizer adeus. Ele está dizendo o seguinte, a filiação no reino de Deus significa desapego e desprendimento do passado. Os maus ou os bons relacionamentos não são comparáveis com os relacionamentos com Deus, amém? É isso que Jesus está dizendo. E aí Jesus então faz uma proposta extraordinária na questão social. Ele, na primeira resposta, fala sobre uma nova relação econômica relacionada à partilha. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a questão social que a leitura social que a gente faz no texto é a seguinte, por que é que as raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas por que um ser humano não pode ter, por exemplo, a moradia? É um contraponto social pesado aqui que Jesus traz. Ele está dizendo o seguinte, como é que você pode ter o que comer e outro não ter o que comer? Como é que você pode ter onde morar e o outro não ter onde morar? Como é que até os bichos têm a provisão e o suprimento e tem seres humanos que não têm? Uma pessoa relacionada a missões disse o seguinte uma vez, não é justo que uma pessoa ouça o evangelho 2 vezes antes que outro a ouça uma. E se a gente for ampliar esse leque, talvez não seja justo que você coma 3 vezes ao dia, enquanto algumas pessoas ficou sem comer pelo menos uma. É uma questão social implícita aqui no texto. Mas Jesus também traz uma nova formulação das leis que defendem a vida.
Jesus disse, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, vamos valorizar a vida. A vida é importante. O relacionamento com os entes queridos que partiram é importante. Mas o que Jesus está dizendo aqui, o importante é a vida. A vida que nós estamos vivendo aqui. A vida que nós estamos vivendo agora. E especialmente a vida eterna na presença de Deus na eternidade. Isso sim é que importa. Ele mesmo disse que não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. E eu acho este versículo um dos versículos mais importantes da Escritura Sagrada. Por quê? Se Ele é Deus de vivos e não de mortos, isso me traz um conforto e um consolo para o meu coração extraordinário. Por quê? Porque o meu ente querido, o meu familiar, ou alguém que eu amo, quando parte para a eternidade, crendo em Jesus Cristo, está viva. Está viva. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Está viva diante dEle. Está viva na presença dEle. E quando eu for, também estarei vivo. Aleluia. Ele é Deus de vida.